100 mil pessoas. Já pensou nesse número? Pessoas dentro de um estádio de futebol. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que eu já compartilhei conhecimento. Ueda, que papo é esse? Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente conversa sobre propósito de vida, produtividade com sentido, Ikigai, a filosofia japonesa que trabalha a razão de viver através de 4 perguntas: meus pontos fortes, o que eu amo fazer, o que eu tenho paixão em fazer, o que contribui para a sociedade, onde eu tenho reconhecimento ou remuneração. Mas Ueda, por que 100 mil pessoas? Bom, esse foi um diálogo com alguns amigos que nós estávamos conversando. Eram 5 amigos, 2 amigos recém-aposentados, agora já estão na sua jornada do pijama, como eles falam. Não, ainda continuam assim trabalhando, mas os 2 falam, não quero mais trabalhar. E nós 3 mortais amigos aqui, refletindo sobre a nossa jornada profissional, e o único que era professor, palestrante, consultor, na sala de aula era eu. E aí eles olharam e falaram assim: Ueda, quantos alunos, quantas pessoas você já compartilhou? Porque dos 5, 2 já trabalhavam quase 20 e poucos anos na mesma organização. E a gente começou a falar, não, porque já passaram tantas pessoas e um deles, ou, na verdade são 2, eram engenheiros e já começaram a fazer cálculo. Na verdade foi um outro nosso amigo que trabalha na área também essas áreas técnicas, que fez a provocação. Vamos fazer as contas aqui do Ueda, já que ele há mais de 35 anos trabalha em sala de aula, em palestras e tudo, vamos fazer uma conta. E chegaram à conta de 127 mil pessoas. Vai fazendo os cálculos aí, né? Se de repente eu estou em sala de aula 4 vezes por semana, e aí chegaram nesses números. Mas 100 mil, e aí me deu uma responsabilidade, eu fiquei pensando e fui conversar com a minha esposa e ela começou a dar risada, falei, agora o final de semana vai ser esse papo, só isso. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiquei observando e olhei na roda do Ikigai, que tem nessa obra-prima aqui do Ikigai, sabe? O Ikigai é o livro azul, a mandala do Ikigai, e fiquei olhando, né? Porque essa mandala é assim, o que eu amo fazer, o que eu posso compartilhar conhecimento com os meus pontos fortes, o que contribui, e entrou nessa questão do que contribui. Falei assim, cara, será que eu contribuí para as pessoas, né? Nessas conversas? E foi um diálogo muito interessante, porque um dos nossos amigos falou assim, Ueda, agora esse número se torna uma progressão, é isso? Geométrica, né? Porque com o online, com o digital, a gente vai compartilhando com mais pessoas. Mas onde eu quero chegar? Eu comecei a refletir realmente essa questão da produtividade com sentido e o propósito de vida lá atrás, conectando educação, conectando todo o processo de compartilhar conhecimento. E eu comecei a conectar e eu tive 2 alunos a semana passada, um aluno e uma aluna, né, que participaram das nossas palestras, que comentaram sobre isso. Falei assim, Ueda, quando você fala de legado, deixar um legado, né, deixar um legado pode ser uma coisa muito assim, de muita responsabilidade, mas influenciar positivamente as pessoas. E aí esse é o convite que a gente faz sempre no nosso canal para a gente trazer essa conexão emocional para o nosso dia a dia, fazer as pontuações de como que a gente pode conectar e fazer essa transição ou trazer o nosso trabalho para algo que é importante para a nossa vida e quanto isso impacta na nossa qualidade de vida, no biológico, no psicológico, no social e no organizacional. O BPSO, estudo desenvolvido pela professora Ana Cristina Limões de França, da Universidade de São Paulo. A gente observar o nosso bem-estar, esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E nesse canal a gente vai compartilhando muito esses conhecimentos. Por isso,
se inscreva no nosso canal. É um convite que o nosso editor falou assim, Ueda, 78% das pessoas que assistem o seu canal não são inscritos, então se inscreva. Então o nosso vídeo aqui, eu quero conversar sobre erros que eu cometi, que talvez, não, com toda certeza, me separaram um pouco, né, do meu Ikigai, do meu propósito de vida, né, dessa razão de viver. Um dos primeiros erros é esperar que as outras pessoas me dessem feedbacks, né, que falassem, não, você está indo certo nesse processo. Eu lembro que um amigo comentou assim, foi acho que há uns 28, 30 anos atrás, foi num dos momentos da minha primeira grande transição profissional, onde nós estávamos conversando, ele falou assim, Ueda, e ele era um pouco mais velho, tinha aí 12, 15 anos mais velho do que eu, já tinha passado por vários desafios, ele falou assim, Ueda, se você esperar que as outras pessoas deem feedbacks para você de algo que você está fazendo, que você acredita que faz bem para você, e aí trouxe o método, né, de Socrático, é bom para você, é bom para as pessoas que estão ao redor, é bom para a sociedade, não espere esses feedbacks, porque o importante é que realmente esteja alinhado com o que você acredita. Por isso que a gente trabalha na mentoria Virtus, que é a filosofia baseada no Ikigai Flow, que a gente trabalha da mentoria. Por isso que a hierarquia de valores é um dos aspectos mais importantes, porque valores e crenças têm assim um poder fantástico de permitir e, acima de tudo, fazer com que a gente se automotive para o nosso processo. Então, um dos primeiros erros assim que realmente atrapalhou e às vezes atrapalha, né, essa questão de esperar que o feedback venha da outra pessoa. Então, quando a gente traz os conceitos da mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, por exemplo, né, do livro Mindset, que é a importância do esforço e da prática, isso tem que estar no nosso modelo mental, tem que ser algo que esteja no nosso ciclo virtuoso, quando a gente está naqueles momentos, será que e tudo isso? Então, traga esses pilares do esforço e da prática, porque, como diz o professor Ken Moji, do livro que trabalha o processo do Ikigai, o professor Ken Moji, ele é neurocientista que faz todo o trabalho, principalmente na ilha de Okinawa, dos centenários, estuda, e ele traz pelo menos 5 pilares importantes para o nosso Ikigai. E em alguns aspectos, 2 aspectos são muito importantes. Comece pequeno e libere-se de crenças que de repente possa atrapalhar. Então, juntamente com um erro, que é esse erro de esperar que as pessoas nos revelem, né, deem o feedback e tudo isso, é muito perigoso. E o segundo é essas crenças que muitas vezes atrapalham o nosso processo de crescimento, né? Essas crenças de achar que a gente só vai ser bom ou boa naquilo se nós melhorarmos os nossos pontos fracos. E aí entra um outro aspecto de erro, é de ficar fazendo comparação. E esses aspectos de comparação talvez sejam um modelo lá atrás que a gente traz de quando nós estávamos no colégio, né, de ficar comparando as notas e às vezes eu não tenho tanta habilidade, né, em matemática, então a gente está trazendo aí os boletins escolares, o quanto essa vivência de querer melhorar, por exemplo, em matemática, eu falo por mim, né? Melhorar em matemática porque compara com outra pessoa e esquece os seus pontos fortes, que no meu caso era história e geografia e tal, e a gente vai trazendo esse modelo mental, né, vai trazendo essa estratégia de melhorar através dos pontos fracos, né, para desempenhar, e esquece de valorizar os pontos fortes. Então esses aspectos são importantes. Então um primeiro erro
é de achar, né, ficar esperando os feedbacks das outras pessoas. O segundo é ficar com as crenças de grandes desafios, achando que uma das crenças é melhorar os pontos fracos e um dia eu serei na verdade, excelente. Então, valorize os seus pontos fortes. Valorize começar pequeno, valorize o seu esforço e as suas práticas. A repetição é a mãe da qualidade. Então, se a gente repete, vai trazendo esse ciclo virtuoso da sua qualidade do dia a dia. Um outro aspecto também que tem muito a ver com essa questão de comparar-se, tem muito a ver com essa questão de esperar os feedbacks dos outros e tem muito a ver com essa questão de achar, né, que vai ser bom quando for no ponto dos pontos fracos. É não acreditar que as emoções, elas fazem parte das suas tomadas de decisões. Você reconhecer cada uma das suas emoções e valorizar as emoções positivas, ela é muito importante. Então, por que eu estou falando muito esses aspectos? Eu lembro que alguns feedbacks, quando eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, puxa vida, há mais de 2 décadas, né? Eu ouvia de muita gente, 3 décadas, eu via de pessoas que trabalhavam comigo na área de gestão de pessoas, falando, não, Eda, que isso, inteligência emocional, como que esses aspectos podem ser importantes para o seu dia a dia e tal, e o quanto que as emoções positivas fazem parte do nosso processo de crescimento, para a nossa jornada, do nosso propósito. Então, quando em alguns cursos da formação de programação neurolinguística, tudo isso, a gente faz alguns exercícios, né, de ponte para o futuro, a gente faz alguns exercícios de âncoras, né, que são de você ancorar, de repente, algumas imagens ou músicas, tudo isso, as emoções positivas de alegria e diversão via muito, muito claro para mim. E quando a doutora Barbara Fredrickson, da psicologia positiva, com seus estudos das 10 emoções positivas, tá lá, diversão, eu falei, uau, é isso. A diversão, ela faz parte do meu dia a dia, tanto em sala de aula quanto do conhecimento, conectar, e não é à toa que o filme é divertidamente, de todos esses estudos das emoções. Então, são erros que a gente vai cometendo. Um outro erro é achar que o dinheiro era a coisa mais importante, ou o título era mais importante. Eu tinha esses sonhos, né? Falei, eu quero ser, né, um diretor com menos de não sei quantos anos, atingir tal. Eu fui diretor de presidente da Associação dos Funcionários do Banco. Eu tinha quase acho que chegava a 2.500 associados e tudo isso. E aí eu percebi, né, que aquele formato de gestão, de liderança, não fazia parte. Então, quando eu conheci, né, e quando eu conheci os perfis comportamentais lá atrás, né, o DISC, mapeamento comportamental, que a gente trabalha na mentoria Virtus, né, que a gente trabalha na mentoria que a gente é baseado na filosofia do Ikigai Flow, inclusive, caso você queira mais indicadores, mais informações, nós deixamos o link da mentoria Virtus, que a gente trabalha o mapeamento comportamental do DISC, né, que é os 4 perfis comportamentais, dominante, influente, segurança ou estabilidade e conformidade, os 4 perfis, todos nós temos esses 4, não tem melhor ou pior, mas quando eu observei, falei, opa, peraí, né, tem aqui, uma diferença dos perfis comportamentais, não tem melhor ou pior, tem sim o autoconhecimento para observar onde que esse perfil comportamental ela pode trabalhar os seus pontos fortes, ela pode fazer a entrega. Eu falei, uau, é isso. Então, você trazer também isso e também a questão dos seus próprios valores. Então, o seu próprio processo de automotivação e não ficar no banco do passageiro e ficar se comparando com a outra pessoa. Eu tive, talvez, os indicadores, mentores, desde jovem, pessoas que me orientaram talvez pela própria influência do ambiente, mas também para essa questão da cultura,
da música, né, dos livros, de conectar a gestão de pessoas, conectar essa questão do radar do empático, da empatia. Então, reconhecer, e quando a gente é muito novo, né, por isso que o Ikigai, o maior erro do Ikigai, das pessoas que começam a conhecer o Ikigai, é começar com o que eu amo, o que eu tenho paixão, porque se você está iniciando profissionalmente, lógico, tem pessoas que já têm o foco para aquilo, mas a maioria de nós é necessário trazer, né, dentro do seu dia a dia a importância de trabalhar os seus pontos fortes. E aqui um dos erros também que lá atrás, e ainda assim, às vezes eu também, a gente tem que falar que receber feedbacks é um grande desafio, mas quando a gente traz o mindset de crescimento, que tem lá a tríade, né, trabalho, esforço, prática, ressignificação e, acima de tudo, a aprendizagem contínua. Então, quando a gente traz um modelo mental de aprendizagem, aprender também com os feedbacks que acontecem no nosso dia a dia. Os feedbacks das pessoas, lógico, separar o joio do trigo, mas observar também o quanto que a gente pode aprender dentro do processo da flexibilidade. A flexibilidade, ela está muito relacionada ao nosso momento de resiliência, a essa ferramenta preciosa que é a resiliência. E não é à toa que dentro da psicologia positiva, dentro da liderança positiva, dentro da mentoria Virtus, a gente trabalha os capitais psicológicos positivos, do Dr. Fred Lutas. Otimismo, esperança, resiliência e autoeficácia. Então, esses erros eu comecei a refletir muito e eu falei, nossa, são erros que a gente vai cometendo, talvez pelo próprio processo de falta, né, de maturidade, mas acima de tudo trazer esse conceito da importância que é um ciclo virtuoso do nosso processo de crescimento. Então, erros que a gente comete, e olha só, erro não é fracasso, né? Fracasso é permanecer caído. Agora, o erro você vai aprendendo, você vai fazendo conexões e tendo a oportunidade de você gerar suas próprias mudanças. E isso é uma questão de mudanças que foi acho que um dos livros que eu estava lendo, acho que é esse livro do Adam Grant, que chama Pense de Novo. E aqui, nesse livro Pense de Novo, ele fala uma frase muito rica sobre mudanças aqui, ó. Pensar em mudanças se torna mais interessante quando se inclui continuidade. Então, observar que tudo aquilo que você traz também são de lá do passado, você pode conectar e utilizar esse conhecimento para o seu dia a dia. Lógico que você tem que ter abertura para ouvir as outras pessoas, por isso que a escuta ela é muito importante. Pessoas que não escutam talvez tenham uma grande dificuldade, talvez não, é um grande erro, e isso talvez dificulte o processo de mudança. Então, e esse livro, Pense de Novo, o poder de saber o que você não sabe. O poder de saber o que você não sabe. Em alguns vídeos do nosso canal, eu trabalho muito a reflexão, né, que o analfabeto do século XXI, não é a frase minha, né, mas está na literatura, onde o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe das coisas, é aquele que não consegue deixar, né, algumas coisas para trás e reaprender, né, liberar o espaço para reaprender, né? Então, e aprender novamente, fazer conexões, porque inteligência não é coleção, inteligência é você fazer e se permitir conectar. O autor ele comenta aqui, ó, a maldição do conhecimento é que ele fecha a nossa mente para o que não sabemos. Então, isso é muito assim desafiador para o nosso dia a dia, né? Então, no nosso dia a dia tem até histórias, né, de indústrias que estavam totalmente
confortáveis, na zona de conforto, e quebraram, porque achavam que não teria mais. O exemplo da Kodak, né? O próprio exemplo da Sony, a Sony, que foi a grande revolução do Walkman, e o iPod, né? Que foi já estava nos laboratórios da Sony, e foi a Apple, através de Steve Jobs, que popularizou e fez toda a revolução. Então, sair dessa zona de conforto, ele é muito importante para a nossa, eu não digo só a sobrevivência financeira, mas a sobrevivência como ser humano, né? Para que a gente possa aprender e tudo isso nos incentivar. Tem uma frase muito reflexiva aqui: pessoas agradáveis se mostraram muito mais adaptáveis do que desagradáveis, contanto que inseridas em uma equipe cooperativa. Então, a capacidade de trabalhar, de escutar, por isso que a comunicação positiva, que a gente trabalha muito nossas palestras, nos nossos workshops, comunicação positiva de 3x1, o quanto que as emoções positivas novamente impactam no processo de auto-engajamento, do processo de entrega. Então, essas reflexões de erros que a gente comete na nossa jornada por conta de alguns desafios. E tudo isso aconteceu porque eu fiquei refletindo sobre os 100 mil, né? 100 mil pessoas, e eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu influenciei positivamente? Será que eu influenciei negativamente? O que de repente, né, será que esses erros que eu fiquei refletindo, eu influenciei algumas pessoas e tudo isso? E aí a gente vai refletindo, né? E aí fala, nossa, né? Será que né, da minha religião a gente fala assim, será que você vai para o primeiro andar ou para o subsolo? Né? Então, mas como diz o Chico Xavier, né, não dá para fazer, não dá para mudar o passado, dá para a partir de hoje fazer um novo futuro, né? Então, olhar o nosso futuro, o budismo fala isso, né? Cada momento, cada respiração que a gente faz diferente, a gente pode mudar, pode alterar as circunstâncias da nossa vida, mas que papo assim filosófico, mas é isso, porque quando a gente traz a questão do Ikigai, quando a gente traz a questão da transição, observar o quanto é importante a gente trabalhar dentro de uma linha que vem ao encontro de uma produtividade com sentido, que as nossas ações façam sentido, que a gente utilize os nossos pontos fortes, que a gente valorize cada vez mais o próprio processo do auto-feedback, né, do próprio momento que o capital psicológico positivo, um dos aspectos, um dos pilares é a autoeficácia, acreditar no seu processo, acreditar nos seus pontos fortes, para que ele possa realmente, você através da mentalidade de crescimento do esforço e da prática, trazer também essa questão e não ficar comparando e trabalhar sim os seus pontos fortes, reconhecer e valorizar os seus comportamentos, o que são os seus pontos fortes no mapeamento comportamental, por exemplo, DISC, e acima de tudo, entender, né, que todo o nosso processo, a nossa busca, pode ser de micro hábitos, micro momentos que a gente possa respirar e ter uma experiência da nossa qualidade de vida e também da nossa qualidade de atitude, de presença, através do flow, que é os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que é o equilíbrio, né, entre competências e nossos pontos fortes e os nossos desafios. E isso gerar, através desses micro momentos, a consciência que você está presente no que está fazendo. E a consciência, quando você está presente, a gente influencia positivamente as pessoas. E aí eu fico pensando, e as 100 mil pessoas?